Fala, meus Chuck Norris! E aí, galerinha, vamos lá. Então, continuando da onde a gente parou na última aula, que eu tava falando ainda sobre medidas de comprimento, medidas de superfície, eu vou continuar falando sobre medidas, senhoras e senhores. Não paramos ainda não. Então, galerinha, agora o que eu voltei pra vocês é o que nós chamamos de medida de volume, tá? Então, senhoras e senhores, eu vou falar ainda também sobre essas medidas, mas eu já quero fazer um link com vocês, tá? É o que eu quero falar sobre volume e capacidade, beleza? Eu vou falar sobre as medidas de capacidade também, mas eu já quero começar falando disso. Qual é a diferença entre volume e capacidade? Igual você ter uma piscina, e eu pergunto para vocês, qual é o volume dessa piscina? E pergunto para vocês, qual é a capacidade dessa piscina? Não tem diferença, não é a mesma coisa? Não é? Vamos pensar num penal, senhoras e senhores. Vamos pensar que esse penal, ou estojo, né, dependendo do lugar onde você está no Brasil, né, senhoras e senhores? É que eu tô gravando em Curitiba, aqui é penal, né? Igual é vina, né? Aqui é vina, e pode ser salsicha, né, gente? Então, senhoras e senhores, é o seguinte. Tem aqui um estojo, tá, gente? Temos um estojo aqui. E esse estojo tá repleto, tá cheio de caneta, beleza? E eu pergunto, qual é o volume desse estojo? O que é o volume desse estojo? E o que é a capacidade desse estojo? O volume, senhoras e senhores, nada mais é do que o espaço que esse estojo está ocupando no espaço, tá? Aquilo, no meu ambiente, o total do espaço que ele está ocupando é o que eu chamo de volume. Agora, a capacidade é o que cabe dentro dele, tá? Isso é a capacidade. A capacidade é o que eu posso colocar dentro da minha figura espacial. O volume é o espaço que essa figura ocupa. Beleza, galera? Isso é para ficar claro. Agora aqui do lado vai aparecer para você uma tabelinha que é a tabela de volume que nós temos. Beleza, galera? As medidas de volume, como você pode observar, é bem parecido com a tabela que a gente falou na aula passada, tá? Só que, qual que é a diferença, galera? Que em vez de ser metro ou metros quadrados, agora serão metros cúbicos, beleza? Centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, tudo em cúbicos agora, tá, galera? E ao invés de a gente multiplicar ou dividir por 10 ou por 100, agora nós vamos fazer essa medida por 1000, senhoras e senhores. Então, se a gente for para a direita, nós vamos multiplicar por 1000. Se nós formos para a esquerda, nós vamos dividir por 1000, senhoras e senhores. Agora muda um pouquinho. Agora o número é grande, tá, gente? Então, toda vez que for para a direita, multiplica por 1000. Esquerda, divide por 1000, beleza? Eu quero falar para vocês o seguinte, que quando a gente fala de volume, galera, o que é mais cobrado nas provas pelo Brasil é o volume de um paralelepípedo. E como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo, senhoras e senhores? O volume de um paralelepípedo é muito tranquilo. Basta você calcular comprimento vezes largura vezes altura, beleza? É só você fazer a multiplicação dessas três dimensões, senhoras e senhores. Só que é o seguinte, essas dimensões, essas medidas dessas dimensões precisam estar na mesma unidade, beleza? Como o exemplo que vai aparecer aqui para vocês, olha só. Encontre o volume de um paralelepípedo retangular em que as dimensões são 6 metros, 28 decímetros e 125 centímetros. Agora, dessa vez, eu vou transformar tudo para metro, beleza? Então, olha só, galera. Eu tenho ali, ó, 6 metros, beleza? Eu tenho 28 decímetros e tenho 125 centímetros. Vou transformar tudo isso para metro, beleza? Então, olha só, senhoras e senhores. Então, os 6 metros já está em metros. Tranquilo, né? Agora, 28 decímetros, senhoras e senhores. Para eu transformar em metro, eu tenho que dividir por 10. Vai ficar 2,8 metros, beleza? Tranquilo aqui, né, pessoal? Então, olha só, agora 125 centímetros eu tenho que transformar para metro, beleza? Para eu fazer isso, galerinha, eu vou ter que dividir por 10 uma vez e vou ter que dividir por 10 outra vez, ficando assim 1,25 metros. Beleza, pessoal? Agora é só multiplicar essas três dimensões. Multiplicando essas três dimensões, nós vamos obter, então, 21 metros cúbicos. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo, né? Agora eu quero falar de umas outras medidas que são mais usuais. Igual eu falei para vocês, a medida de capacidade, senhoras e senhores. Olha só, medida de capacidade que apareceu para vocês. Como ela não é uma medida ao quadrado e nem uma medida ao cubo,
a gente apenas divide e multiplica por 10, assim como a gente fez nas unidades de comprimento. Beleza, senhoras e senhores? Então agora nós vamos ter a nossa unidade mais usual de capacidade, que é o litro. Beleza, galera? Então o litro representa a medida de capacidade. E o que eu quero falar para vocês, isso daqui tem que ficar gravado na sua cabeça, que a cada 1 litro eu tenho 1 decímetro cúbico. Beleza, galera? Isso tem que ficar gravado na sua cabeça. A cada 1 litro que eu tenho 1 decímetro cúbico. Beleza? Próxima unidade que eu vou ter para vocês é a medida de massa, galera. Que não é a mesma coisa que medida de peso. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, no 9º ano já, quando vocês forem estudar no 9º ano, já vão entender que massa e peso é coisa totalmente diferente, tá? O peso, vocês já ouviram falar da força da gravidade, certo? O peso nada mais é do que a quantidade a força que a gravidade exerce sobre a nossa massa, beleza? Mas isso pode ficar tranquilo que você não precisa saber, assim, é só uma curiosidade, tá? Mas a nossa massa é tudo aqui, ó, uma tambrezão aqui, ó, que o Leozão tem, tá? Tudo isso aqui é a massa, tá? E como que a gente calcula a massa? Qual que é a unidade que nós utilizamos? O grama, tá? Por isso que quando você vai lá no mercado e vai comprar queijo, você pede lá 100 gramas de queijo, beleza? Então, por isso que você utiliza a grama, tá? E aqui do lado está a nossa tabelinha de medida de massa, tá? Onde está o quilograma, o hectograma, decagrama e assim por diante, beleza? Próxima unidade que eu quero falar com vocês é a medida de tempo, galerinha. Medida de tempo bem importante aqui também, que sempre cai também. É algumas coisas que eu preciso que vocês saibam, tá? Então nós temos ali, que vai aparecer aqui do lado para vocês, tá? Nós temos os segundos, os minutos, a hora e o dia, tá, galera? Então assim, por que você precisa saber? Que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Isso tem que ficar claro. Que em 1 hora eu tenho 60 minutos. Que consequentemente vai ser 3.600 segundos, beleza? E que em 1 dia eu tenho 24 horas, que consequentemente me dá 1.440 minutos. E agora se assustem, que em segundos nós vamos ter 86.400 segundos, senhoras e senhores. É segundo pra caramba, imagine você contar 86.400 segundos. Ia ser embaçado, né, galerinha? Mas é isso aí, senhoras e senhores. Então, sobre medidas, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Isso daqui é o que você precisa saber para a sua prova sobre medidas. Beleza, galerinha? Então, fica aí com a gente que a gente tem muito mais coisa para falar com você ainda sobre as nossas provinhas. Beleza, senhoras e senhores? Beijo no coração. Até a próxima aula, senhoras e senhores!